gente viu como os Estados Unidos estavam agora no pós-guerra, né? Estava tudo muito bem, tudo muito bom, American Way of Life, todo mundo consumindo, todo mundo comprando e tudo mais. As empresas estavam lá, ó, produzindo muito e tudo. E aí o que é que vai acontecer, né? Só que, o que é que vai acontecer? A Europa, o principal comprador dos produtos americanos era a Europa. Só que aí a Europa começou a se recuperar economicamente e aí começou a proibir a entrada dos produtos americanos, né? E aí os produtos pararam de ir para a Europa porque a Europa não estava mais comprando os produtos. Isso quer dizer o quê? Que os produtos ficaram na fábrica. As empresas, elas não diminuíram a intensidade, né? Não diminuíram o índice de produção. Elas continuaram produzindo a todo vapor, como se tivesse a certeza de que esses produtos iam sair, certo? Só que o que acontece? Esses produtos não saíram. A gente vai ter um excesso de produto. As empresas, as fábricas, elas vão ficar lotadas de produtos, porque, enfim, a Europa, que era o principal comprador, não estava mais comprando, tá? E aí tem uma lei na economia que tipo, é muito antiga, que a gente diz que é a lei da oferta e da procura. O que é que a lei da oferta e da procura fala? Ela diz que quanto maior a quantidade de um produto no mercado, menor é o seu valor. E quanto menos o produto eu tenho no mercado, né, maior é o seu valor. A maior prova de que essa lei funciona é, por exemplo, nas especiarias, né? Quando a gente vai ver lá, né, para o descobrimento, finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, né? A gente vai ver a questão das especiarias, né? Quando os europeus, os portugueses vão vender, sei lá, 1 quilo de açúcar a R$ 400, tá? Isso é um valor simbólico, tá, gente? Não custa esse valor. Mas tá entendendo, né? O sal, a pimenta, eram produtos que eram trazidos em pequenas quantidades e vendidos a grandes valores. Essa lei da oferta e da procura, ela também vai ser aplicada agora, tá? A gente vai ter excesso de produto nas fábricas e o excesso de produto a gente vai ter excesso de produto nas fábricas e o excesso de produto nas fábricas vai fazer com que o valor desse produto caia, né? E aí a gente vai para a seguinte bola de neve. Se eu tenho excesso de produto na fábrica, quer dizer que a fábrica não está vendendo. Se a fábrica não está vendendo, ela não está fazendo receita. Fazer receita é fazer dinheiro, fazer lucro. Se a fábrica não está fazendo receita, não está entrando dinheiro, ela não pode pagar o funcionário. E se ela não pode pagar o funcionário, ela vai fazer o quê? Vai demitir o funcionário. O funcionário demitido, ele não tem dinheiro para pagar as contas e para manter o nível de consumo que ele tinha antes, que é do American Way of Life, que é o de comprar e esbanjar, que é mostrar que o que eu tenho é novo. Ele não vai ter condições de manter esse estilo de vida, tá? E o que, é que vai acontecer? Ele tinha dívidas por causa desse estilo de vida. A pessoa, né, a pessoa física, o trabalhador, ele vai quebrar porque ele não tem dinheiro para pagar as dívidas. Se ele não tem dinheiro para pagar as dívidas, as empresas a quem ele está devendo também não vão receber dinheiro. E se as empresas não têm dinheiro, elas não. E aí vai começar a bola de neve, né? E aí o que, é que vai acontecer? Né? A gente vai ter uma crise econômica, tá? Isso aí já é a crise econômica de 29. E isso ainda não é o ápice da crise, tá? A crise de 29, ela vai se acentuar na quebra da bolsa, né? O que é isso? Como é que funciona uma bolsa de valores, né? O Colégio do Caio é uma empresa, certo? O Colégio do Caio é uma empresa. E aí a tia Régia, ela é a dona dessa empresa. E aí ela vai chegar na bolsa de valores e vai dizer assim, bem, eu tenho ações da empresa Colégio Educar para pôr à venda, tá? E ela vai pegar 49% das ações da empresa. A empresa, uma ação é um pedaço da empresa, né? Então ela vai pegar 49% da empresa e vai pôr à venda, tá? Por que ela não vai botar tudo? Porque ela quer permanecer como proprietária, né? Então ela precisa garantir que ela tenha 51% das ações. 51% é mais que a metade. Então ela vai pegar 49% das ações da empresa, vai botar para vender e aí cada pessoa vai comprar um pedacinho dessa ação. Vai comprar uma ação, que é um pedacinho da empresa. Cada pessoa compra um pedacinho da empresa, que é uma ação, tá? E aí o que acontece? A tia Regia colocou lá os 49%,
a ação do Colégio Educar está muito barato, está todo mundo comprando. Esse dinheiro que está entrando, né, vai entrar para a empresa. E aí a empresa vai lá fazer os ajustes que precisa fazer, contratar, reforma, contratar professor, comprar equipamento, enfim, fazer o que uma escola tem que fazer. Tá? E aí o que acontece? Se uma empresa ela tem lucro, todos os donos, todos os acionistas vão lucrar também, tá? Se ela tem prejuízo, todos os acionistas também têm prejuízo, tá? Ok. Ela colocou lá 49% das ações para vender, vendeu 35% e tirou os outros 14% que sobraram, tá? Tirou os 14% que sobraram. E aí disse assim, olha, e foi liberando devagarzinho, liberou 3, e aí como tem poucas ações na empresa disponíveis, ela vai subir o preço, né? Tudo isso é para gerar lucro. Né? Aí a empresa está gerando lucro, todo mundo tem interesse em comprar ações da empresa, porque todo mundo quer ficar rico. Tá? E aí só que chegou um momento, na crise de 29, que as pessoas elas não tinham dinheiro para comprar ação. Tá? Por quê? Porque as pessoas não tinham dinheiro para fazer nada, não tinham dinheiro para comprar pão. Não tinha dinheiro para comprar pão, quanto mais para comprar ação. Né? A galera estava toda desempregada, sabe? Não tinha dinheiro para as coisas básicas. Então o que elas iam fazer? Elas começaram a vender as ações das empresas que elas tinham. Tá? E aí, quando eu tenho muito produto, eu tenho uma desvalorização do valor. Né? Então, se eu tenho muitas ações do Colégio Educar para vender, então o valor dessa ação ela cai. Né? E aí o que estava acontecendo? As pessoas estavam vendendo as ações do Colégio Educar porque elas queriam se livrar, porque todo mundo sabia que todas as empresas estavam falindo. Então, se eu sou dono da empresa, se eu sou acionista, e se a empresa fale, o que vai acontecer comigo? Eu vou falir também. Então, tá todo mundo fugindo disso. E aí vai chegar um momento, né, lá em outubro de 29, que tipo vai ser que a gente chama de o crash da Bolsa de Nova York, que foi o quê? Não tinha mais nenhum centavo na bolsa. A bolsa estava zerada. Não tinha mais uma pessoa que quisesse comprar uma ação de qualquer empresa que fosse naquele momento. Se não tinha dinheiro entrando, as empresas elas o quê? Faliram. Foi isso que aconteceu. A gente vai ter banco falindo, imobiliária falindo, fábricas, né, fábricas falindo, empresas de alimentos falindo. Então, vai estar todo mundo podendo porque ninguém tem dinheiro para comprar nada, entendeu? E aí, ok, né? A Bolsa de Nova York faliu. Se ninguém nos Estados Unidos tem dinheiro para comprar nada, isso quer dizer o quê? Que a economia mundial ela também vai ser abalada por isso. Por quê? Porque os Estados Unidos era o centro, o maior centro comercial, né? Era o polo comercial do mundo. Né? As mercadorias, os Estados Unidos, por exemplo, ele era o maior comprador de café do Brasil. Vou botar o exemplo do Brasil agora. Os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil. Se os Estados Unidos não está tendo dinheiro para comprar o pão, que dirá comprar o café. Né? Então, no Brasil, a quebra, nossa senhora, a quebra da Bolsa de Nova York de 29 influenciou, na verdade, os países do mundo todo, tirando a União Soviética, porque ela vivia em outro modelo econômico, que é o socialismo, né? Tirando a União Soviética, todos os países do mundo que eram capitalistas sofreram com a crise de 29. Por quê? Porque todo mundo dependia dos Estados Unidos em algum ponto. Né? E aí o que acontece? O Brasil, por exemplo, a gente é o maior produtor de café do mundo, era o maior produtor de café do mundo. Os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil, só que os Estados Unidos não tinham mais dinheiro. O café já tinha sido plantado, né? Já tinha sido colhido, já estava no ponto de embarque. Aí os Estados Unidos pegam e dizem assim, ei, cancela aí o pedido, porque a gente não tem mais dinheiro para comprar não. E o que vai ser feito com esse café? Como é que os produtores de café vão se virar agora? Porque eles estavam contando com o dinheiro daquele café ali. E aí? Né? Isso vai fazer com que o Estado brasileiro, né, isso vai ser uma das ações, não vai ser a única, tá? Vai ser uma das ações.
O Estado brasileiro ele compre o café desses produtores e faça a queima e o estoque e queima do café brasileiro, né, no Porto de Santos. O café brasileiro foi comprado pelo governo e foi estocado e queimado para não falir os grandes empresários do café do Brasil, porque os Estados Unidos não tinham mais dinheiro para comprar. E aí vai fazer o quê, né? E aí o que, é que vai acontecer, né? As grandes empresas privadas estavam quebradas, né? E a gente precisa entender o seguinte: existe uma ideologia política chamada liberalismo que vai dizer assim: o Estado ele tem que ser mínimo, ele tem que influenciar minimamente na economia. O Estado ele não pode se meter na economia. Os empresários é quem tem que dizer os valores das coisas. Não, o Estado ele não pode dizer, por exemplo, quanto tem que ser vendido gás. Tá? O Estado não pode dizer quanto pode ser vendido o trigo. O Estado não pode dizer quanto é o quilo do ferro. Quem tem que dizer o valor dessas coisas são os produtores. Né? Isso é o que a gente chama de Estado mínimo. Tá? Só que o que acontece? As empresas elas estavam falidas, certo? As empresas estavam falidas, não tinham dinheiro para fazer nada, não tinha dinheiro para comprar nada, estava todo mundo muito quebrado. E aí o que vai acontecer? O Estado ele era visto como vilão, né? Porque eles diziam assim: se o Estado interferir na economia, vai atrapalhar o nosso lucro. E a gente não quer que ninguém atrapalhe o nosso lucro. O Estado vai colocar um valor menor do que e a gente vai se lascar porque a gente não vai produzir. Então o Estado é o vilão. Só que o que acontece? Nessa nova situação, né, que o liberalismo falhou, que o Estado mínimo falhou, porque o Estado não podia intervir na economia, tá? O que é que vai acontecer? Os liberais, os grandes empresários, vão dizer assim: é isso, a gente vai ter que pedir ajuda do Estado, a gente vai ter que pedir ajuda ao cara que a gente renegou sempre e disse: ei, vamos ter que baixar a cabecinha e vamos ter que ir lá no Estado pedir ajuda. Né? Por quê? Porque o Estado era a única instituição que tinha dinheiro, era a única instituição que ainda podia resolver a situação dos norte-americanos. Tá? E aí, em 1932, na eleição de 32, o presidente Roosevelt ele é eleito e é ele que vai dar a solução para a solução assim, né? Da solução. Começo do resolver o problema, vai começar a resolver o problema, né? Na crise de 29. O Roosevelt, ele vai, eleito em 32, ele vai começar a trabalhar, né? Vai começar a buscar, junto com os economistas da época, uma alternativa para tirar os Estados Unidos do buraco que tinha entrado em 29. Né? E aí ele vai desenvolver o plano que a gente vai chamar de New Deal. Né? E o que é o New Deal? Quer dizer, novo acordo. Né? Uma série de medidas de iniciativa público-privada, né? Onde a iniciativa pública e a iniciativa privada, ou seja, o Estado e os grandes empresários, vão trabalhar juntos para poder saírem do buraco. Né? O Estado vai entrar com recurso financeiro e as empresas privadas vão entrar com o equipamento e todo o restante. Roosevelt, além de todo o investimento financeiro que vai fazer nas empresas norte-americanas, né, que o Estado vai fazer nas empresas norte-americanas, ele também vai tomar uma série de medidas que são inclusive muito importantes para a gente que é trabalhador, né, mas que eram ignoradas pelos grandes empresários. Né? Ele vai, por exemplo, regularizar a situação dos sindicatos, ele vai proibir o trabalho infantil e a regularização do trabalho feminino, salário mínimo, né, aposentadoria, auxílio, né, auxílio financeiro para os desempregados e para as pessoas com deficiência, concessão de subsídios agrícolas. Subsídio é dinheiro, né? Tipo assim, aqui tem o Crédito Amigo, aqui a gente tem o Crédito Amigo. Aqui a gente tem o Crédito Amigo, né, que é para emprestar dinheiro para os pequenos empresários, e tem ações do governo para emprestar dinheiro para os pequenos agricultores. Lá nos Estados Unidos não existia isso. E aí Roosevelt vai desenvolver uma política dessa de empréstimo, né, abertura de crédito para pequenos agricultores. Né, e uma coisa também que é muito legal assim, né?
E outra coisa também é a diminuição da jornada de trabalho. Para que fazer isso? Para que abram-se novos postos de trabalho. Ao invés de eu ter uma pessoa trabalhando 16 horas, eu posso ter duas pessoas trabalhando cada uma 8 horas. Eu vou ter um aumento na qualidade de vida, eu vou ter geração de emprego e renda. Né? E aí todas essas ações, né, do Roosevelt começaram em 32, começaram a surtir efeito em 35, né, mas só depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 50 mais ou menos, 45, 50, é que os Estados Unidos realmente vai sair desse buraco que entrou lá na crise de 29, tá bom? E aí a gente vai dar pausa por aqui, e aí a gente vai ver, passar a atividade aqui do lado, e aí vocês vão ver o que vocês têm que fazer. Tá bom? Beijão, até a próxima.